Hoje é um dia histórico para a humanidade, porque a OMS decreta fim de emergência da Covid. Hoje, de fato, a gente pode dizer que a pandemia do Covid-19 foi controlada. Não é que ela acabou, porque o vírus está aí, mas ela foi controlada. Então hoje, dia 5 de maio de 2023, 3 anos depois do início da pandemia, praticamente, mais de 3 anos depois, a gente tem controlada a pandemia de Covid-19, que começou em 2020. Então, muita coisa passa na cabeça, cada um sabe como que a pandemia impactou em sua própria vida, cada um sabe como que fez para gerir esse momento que começou do nada e virou a vida de todo mundo de pernas pro ar. Eu tive que sair de casa, me distanciar da minha esposa, porque minha esposa é médica, civil na linha de frente. Eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais. Tinha medo de ir no supermercado, medo de contaminar as pessoas, medo de se contaminar, medo de morrer. Vendo as pessoas morrendo, vendo os números crescendo, vendo o governo federal não fazendo nada. Isso me dava muita angústia, porque a gente estava num barco à deriva sem capitão. Na verdade, não era que não tava fazendo nada, né? Tava atrapalhando. Tava incentivando as pessoas a aglomerarem sem máscara. Tava falando que não ia tomar vacina, né? O cara teve a hombridade de imitar pessoas com falta de ar. Falou que era uma gripezinha e que era mimimi. Vai ficar chorando até quando? Ah, morreu muita gente? E daí? Não sou coveiro? E isso foi criando esse sentimento em mim. Primeiro, um sentimento de tristeza. Hoje, depois de mais de um ano de terapia, depois de mais de um ano de remédio, um sentimento de ódio. Ah, Leandro, poxa, mas sentir ódio não é bom não, cara. Que isso? Uma coisa que faz mal a você, pô. É um sentimento ruim que você nutre dentro do seu corpo. Isso te adoece. Não nutra ódio por ninguém, por nada. Tudo é no amor. A gente consegue tudo na conversa. Não somos a favor de agressividade. Foda-se! Eu tô com ódio, mas eu tô com ódio de classes. Eu tô com muita vontade de bater de frente com essa galera, porque eu vou brigar até o fim pra gente fazer a nossa revolução. Nem que seja com um grãozinho de areia, eu vou contribuir. Eu quero ver o capitalismo cair, porque eu quero que essa galera que sempre mamou às custas de sofrimento de milhões, de bilhões de pessoas, eu quero que essa galera pague. Ou pelo menos os seus descendentes paguem. Tá? Porque eu não sei se vai dar tempo dessa galera pagar, não. Então, vamos ler aqui. Finalmente a pandemia acabou. Apesar de muitas mortes, eu tô aqui. Então vamos ler. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos continuar vivo. Após milhões de mortos em 3 anos, a OMS decreta fim da emergência da Covid. Numa data que entra para a história recente da ciência e do mundo, hoje chega ao fim a emergência internacional causada pela Covid-19, que em pouco mais de 3 anos causou trilhões de dólares em perdas e matou 7 milhões de pessoas. Segundo os dados oficiais, bem baixo dos cálculos da própria OMS, talvez abaixo, né? Que apontam cerca de 20 milhões mortes pela doença. Nessa sexta-feira, a OMS anunciou que seus especialistas chegaram à conclusão de que o vírus não representa mais uma ameaça sanitária internacional e que, portanto, a crise é oficialmente declarada como encerrada. Central para o fim da fase mais aguda foi a expansão da vacina. Isso aqui. Isso daqui tá fazendo a gente voltar a viver uma vida normal. E nós poderíamos ter tido isso aqui bem antes se não fosse o governo Bolsonaro ignorando e-mails genocida. Pelas regras da agência, não existe uma declaração oficial do final da pandemia. Assim como a AIDS, portanto, a Covid-19 continuará a ter o seu status de pandemia. O regulamento sanitário criado pelos governos há quase 20 anos apenas permite que os cientistas anunciem o início de uma emergência global ou seu ponto final. Não há uma definição de pandemia e o termo está em negociação para o estabelecimento de um acordo que permitirá modificar a resposta global a novos surtos. Olha que doideira. Michael Ryan, diretor executivo da OMS, confirmou que a emergência acabou. Mas a ameaça não. A batalha não acabou. Provavelmente não haverá um ponto em que a OMS anunciará o fim da pandemia, disse. O vírus continua a contaminar. Levou anos para que a pandemia da gripe espanhola de 1918 terminasse. Na verdade, a história mostra que uma pandemia só termina quando a outra aparece. Doideira, hein? Didier Rousseau, sei lá,
Chefe do comitê de emergência da OMS indicou que a decisão de encerrar a emergência foi apoiada por 95 dos cientistas do grupo. Segundo ele, 3 critérios foram estabelecidos para definir se a crise havia sido superada e agora a agência irá constituir um grupo que permitirá monitorar a evolução do vírus. A crise que abalou famílias, sonhos, economias e projetos foi a maior pandemia em 100 anos. Mas, segundo o diretor-geral da agência, o anúncio não significa que o vírus desapareceu. Segundo ele, só se necessário, a OMS voltará a restabelecer a emergência, dependendo da direção da doença. Hoje, a cada 3 minutos, uma pessoa ainda morre pela Covid-19. Para ele, portanto, governos precisam fazer uma transição para a normalidade, mas sem abandonar o monitoramento da doença e sem desfazer os investimentos que foram realizados. Uma das grandes tragédias é que não precisa ter sido assim. Perdemos vidas que não precisavam ter sido perdidas. Precisamos prometer a nossos filhos e netos que não voltaremos a fazer esses erros. A emergência havia sido declarada no final de janeiro de 2020. Naquele momento, 7,7 mil pessoas tinham sido contaminadas na China, com 170 mortes no país. No restante do mundo, apenas 82 casos eram conhecidos em 18 países. Fora da China, nenhum registro de morte tinha sido anunciado. Essa emergência que acaba hoje foi declarada no final de janeiro de 2020. O Brasil só parou em março de 2020. Enquanto isso, o vírus estava aí, ó. O vírus, cuja origem até hoje é fonte de mistério, foi responsável por uma explosão sem precedentes da pobreza e desemprego no mundo, desmontando 30 anos de avanços sociais. As perdas econômicas atingiram trilhões. Aí, quando ele coloca o vírus, cuja origem até hoje é fonte de mistério, foi responsável por uma explosão sem precedentes de pobreza e desemprego no mundo, desmontando 30 anos de avanços sociais, ele não tá levando em consideração que o Brasil tinha 2 vírus, né? O Brasil teve o Covid-19, que realmente é um transtorno para a economia, mas a gente também não teve um governo federal que ajudou, né? A gente teve um governo federal que atrapalhou. E isso agudizou a nossa crise atual. As perdas econômicas atingiram trilhões de dólares, enquanto a própria realidade política de diversos países foi profundamente alterada, inclusive no Brasil. A Covid-19 zombou de fronteiras, de ideologias e da postura de líderes supostamente fortes, que se recusavam a aceitar a gravidade da crise. Lembrando que não foi só o Bolsonaro, né? Nós tivemos alguns líderes espalhados pelo mundo aí, alguns poucos líderes que não aceitavam a pandemia, que negavam a pandemia. Ao longo de 3 anos, o vírus, a vacina, a ciência, as máscaras, os tratamentos, o isolamento social e até os sobreviventes foram politizados. No Brasil, diante de um governo que adotou uma postura negacionista, é isso aí, a doença matou mais de 700 mil pessoas e o país esteve entre os locais de maior contaminação no mundo. Se governos em várias partes do mundo já tinham encerrado a fase de emergência, a OMS ainda insistia que não era o momento de dar fim à declaração. O termo da instituição é a de que, sem uma pandemia, governos não vão reduzir investimentos e o monitoramento da doença, além do sequenciamento de amostras e a identificação de novas variantes. Ainda assim, Tedros decidiu seguir a recomendação dos especialistas e decretar o fim da emergência. O anúncio acontece com 1 ano de atraso, em comparação ao que a OMS esperava. Nos primeiros meses da crise, em 2020, a previsão da agência era que até 2022 a pandemia perderia força. Mas em 2021, a segunda onda da doença foi ainda mais violenta que a primeira. Já as vacinas, produzidas em tempo recorde, levaram meses para serem distribuídas aos países mais pobres. Aí a gente coloca as redes não tão bem estruturadas assim nos países mais pobres, fazendo com que nós tivéssemos barreiras para que as vacinas conseguissem serem distribuídas, né? No caso do Brasil e no caso de poucos países, essas barreiras eram até mesmo o governo federal. Mas na maior parte dos países onde a gente teve a demora para chegar a vacina, a gente tem sim as redes que não são tão bem estruturadas enquanto são nos países centrais. E eu tô falando de redes de transporte mesmo, tá? Porque a logística, ela perpassa pela geografia dos transportes. A logística de distribuição, imagina distribuir vacina Brasil afora. O quanto de logística você não precisaria. E o quanto que isso não foi boicotado. Eu tô sem voz já, mano. Tô com a minha garganta aqui queimando. Agradeço fortemente quem tá chegando no canal, quem tá assistindo aos vídeos. Vem aqui, se inscreve no canal, porque eu só posso monetizar os vídeos a partir de 1000 inscritos. Já queria deixar as boas-vindas. Muito obrigado. Deixa o like, compartilhe o vídeo aí com quem você acha que é interessante compartilhar. Continue caminhando na direção da luz e abaixe o capitalismo selvagem predador pela união de todos os povos, né? Vamos pra cima? Beijos,
Amanhã ou domingo apareço por aqui. Vamos rumo ao nosso final de semana aí. E até a próxima. Eu ia falar até a morte. Que isso?